Vamos trabalhar agora nos próximos dias e meses nos Salmos. Vamos trabalhar os Salmos de romagem. Com a graça do Senhor, estudaremos todos esses Salmos. Eu quero convidar você a abrir no Salmo 120, iniciando assim nossa série de mensagens sobre os cânticos de romagem. Quero dar as boas-vindas, você que está nos acompanhando pela live. Que Deus abençoe muito sua vida e te edifique também. Salmo 120. Diz assim a palavra do Senhor: Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Pai, nós pedimos a bênção do Senhor, a orientação do Teu Espírito sobre nossos corações nesse momento, que acabamos de ler a Tua palavra, Pai, e pretendemos meditar, pretendemos expô-la. Que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, nesse processo, que seja, Pai, edificante ao nosso coração, Tu nos confrontes, que Tu nos dirijas, que também abras o nosso entendimento, percepção e torça, Deus, a nossa vontade, para que arrendamos totalmente ao Teu querer. Não haja em nós dureza, endurecimento, resistência, ó Deus, ao recado do Senhor, mas sim, Pai, submissão total, porque a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, é nossa norma de regra, de fé, de prática. Ela é que norteia, Deus, a nossa vida e não o nosso próprio coração. Por isso pedimos que o Teu Espírito nos mostre isso, nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Também nos dê alegria e prazer, deleite, ó Deus, na palavra santa do Senhor. É a nossa oração pelas vidas aqui presentes, Pai, por todos que têm contato, ó Deus, com essa mensagem. No nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, o que são os Salmos de romagem? Nós conhecemos bem o livro de Salmos, certamente é o texto da Bíblia, né? É o compêndio de livros de capítulos, na verdade, mais lido na igreja. Aprendemos que, na verdade, Salmos não tem capítulos, mas tem os Salmos, né? Então, o livro de Salmos é um compêndio de salmos, e não de capítulos, como os demais livros da Bíblia. Nós lemos em liturgias, em momentos de louvor, momentos de contrição. Os Salmos, eles têm um profundo significado para a nossa alma, eles falam profundamente ao nosso coração. Mas o livro de Salmos ele é dividido em 5 outros livros. E esses 5 livros ainda são subdivididos em algumas seções de outros salmos que têm peculiaridades, que podem ser estudados na mesma natureza. Os salmos de romagem são um grupo desses salmos. São salmos que eram conhecidos também como o Cântico das Subidas, ou Cântico dos Degraus. E são um conjunto de 15 salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134. E tem várias teorias acerca do uso dos salmos de romagem, os propósitos, tem vários autores, mas a principal delas é que esses salmos eram usados pelos judeus dispersos, que não moravam em Jerusalém, mas que tinham se espalhado por toda a região do mundo da época, na Palestina, fora da Palestina, e quando eles peregrinavam para Jerusalém, para adorar a Deus ali, oferecer sacrifício, especialmente nas três festas do calendário judaico, que era a festa da Páscoa, ou também dos pães asmos, a festa dos tabernáculos e também a festa do Pentecostes, ou festa das semanas. Então, em todos esses eventos, eles iam até lá, e nessas procissões, nessas caminhadas, em uma multidão de pessoas, eles cantavam esses salmos. Então era o inário, o novo cântico do judeu, os 15 salmos de romagem, como também outros salmos que eram também cantados
por eles, certo? Então, o objetivo e a mensagem desses salmos variam muito. O salmo de hoje em questão, nós estamos lidando com um salmo que denuncia um pecado. Denuncia um pecado muito comum, inclusive era comum no meio do povo de Deus. Nós não sabemos qual é o autor do Salmo 120, mas é bem provável que ele era um judeu e ele estava no contexto de judeus, talvez até morava em Jerusalém ou em alguma cercania, mas ele vivia no meio do povo de Deus e também vivia entre pessoas ímpias, pessoas que não temiam ao Senhor. E por muitas vezes ele foi alvo de calúnias e mentiras. E isso trouxe ao coração do salmista muitas angústias, muito sofrimento. E ele expressa esse sentimento e como ele lidou com isso para que o povo conhecesse. E de fato ele expressa como foi a sua forma de lidar com os seus problemas e as angústias que enfrentou, lidando com calúnias, lidando com mentiras. Não diferentemente de mim e de você, que também lidamos com calúnias, lidamos com mentiras, ora somos vítimas, ora também somos algozes. Mentimos e às vezes caluniamos. Esses pecados horríveis, mesmo o povo de Deus ainda acompanha. E nós precisamos estar atentos. O Salmo 120, ele nos dá e nos faz um alerta acerca desses pecados em nosso próprio coração, para fugirmos dele. Então, como lidar com a calúnia e com a mentira? Aqui nós temos 3 lições muito importantes que o salmista nos dá. A primeira lição é um clamor por livramento. Quando nós lidamos com esses tipos de pecado, tudo pode acontecer, né? Quantas pessoas já perderam a vida por causa de uma calúnia ou por causa de uma mentira? Quantos casamentos talvez foram desfeitos? E às vezes até países entraram em colapso, né? Lembra de Doeg, o fofoqueiro, que trouxe um terrível problema para o povo de Israel, e muitas pessoas morreram por causa da sua fala. Isso é algo extremamente perigoso. Tiago compara os pecados da língua como a fagulha, né? A fagulha. Um pequeno palito de fósforo pode incendiar a floresta amazônica. Um pequeno palito de fósforo pode incendiar uma grande floresta. Assim é a nossa língua, é comparado como uma fagulha que pode gerar um estrago terrível, ao mesmo tempo que ela pode abençoar grandemente. Então, o salmista, que já sofria angústias e agonias de calúnias e mentiras, ele pede a Deus que o livrasse dos males dessas coisas, porque certamente muito já tinha prejudicado a sua vida e ele temia problemas futuros. Ele pede a Deus que o livrasse. Então ele começa o salmo dizendo: na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Essa é uma frase muito repetida nos salmos, mas muitas vezes angústias envolviam problemas de morte e outros problemas, enfermidades. O caso aqui em questão eram perseguições, eram problemas lidando com inimigos que perseguiam o salmista, e a sua alma estava angustiada. A sua alma estava angustiada quando o levante estava acontecendo. A gente se lembra aqui, quando lê esse versículo, do próprio Senhor Jesus, quando no monte, ele sobe ao monte para orar com seus discípulos, e no Getsemane, e ele está ali na iminência da sua morte. Todo um enredo, uma trama de traição estava sendo montada por Judas, pelo Sinédrio e os judeus, e o Senhor Jesus tinha consciência disso. E ele ora a Deus dizendo: minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. Ele compartilha isso com seus discípulos. Ele diz: ficai aqui e vigiai comigo, orai comigo. E ele vai até o Pai dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Perseguições, calúnias, mentiras podem gerar tremendas angústias e tristezas às almas daqueles que são ofendidos. E o salmista então leva diante do Senhor
E a sua oração, além de expor com muita sinceridade o seu clamor, às vezes a sua angústia, às vezes a gente tem vergonha de dizer para Deus o que a gente está sentindo, né? A gente fala assim, mas Deus, será que Ele vai se importar mesmo comigo? Não é vergonhoso para mim dizer, Senhor, estou angustiado, porque Deus já falou para eu confiar nele, mesmo assim eu ainda parece que eu não estou confiando. Irmãos, nós somos humanos. E o próprio Senhor Jesus também, como humano, teve sentimentos de tristeza, não necessariamente eram pecaminosos. E a angústia foi um dos sentimentos que o Senhor Jesus enfrentou. E se a nossa alma se encontra em algum momento angustiada, não há melhor lugar de estar e de ir a não ser a presença do Santo e Eterno Deus. E dizer para Ele aquilo que se passa no mais profundo do nosso ser. Ele expressa a angústia do seu coração, mas também a sua oração, ela envolve um pedido de livramento. No versículo 2, ele diz assim, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Esse é o pedido que o salmista faz. Quantas vezes você passou por alguma angústia? Ou temeu o homem mau? Você já fez essa oração pedindo a Deus para que te livre? Com confiança de que Deus é quem pode dar o livramento de homens maus, de pessoas maldosas, perjúrias, pessoas que negam a verdade, ou contam mentira como se fosse verdade. Isso pode acontecer, o mundo está cheio de pessoas gerando falsos testemunhos, fazendo coisas que desagradam o coração do Senhor. E aquele filho de Deus sincero pode ser chegar diante do Senhor dizendo, Senhor, me livre disso. Talvez lá no seu trabalho alguém pode levantar uma calúnia contra você. Às vezes você pode ser caluniado dentro do seio da própria família, quem sabe até na igreja. E o que é mais perigoso nisso, irmãos, é quando nós, ao invés de sermos as vítimas, somos os algozes. Um cuidado que o povo de Deus precisa ter é com a língua. Nós precisamos controlar a nossa língua, que também é comparada como um navio que é muito grande, mas que tem um pequeno leme para conduzi-lo. Nossa vida precisa ser conduzida. E a língua é um pequeno órgão, mas se ele não for dominado, todo o corpo está em bancarrota, todo o corpo está em perigo. Então precisamos pedir ao Senhor, Senhor, não me deixe ser língua enganadora, Senhor, não me deixe ser língua mentirosa, mas que a minha língua seja para proferir verdades, para proferir aquilo que abençoa. Porque, de fato, se eu falo mentiras, eu posso prejudicar muito a vida de alguém. Mas me livra também da língua enganadora. Me livra também da língua mentirosa, maldosa. Essa é uma oração que podemos fazer e devemos fazer. Que os nossos filhos precisam aprender a fazer. Quantas vezes lá na escola, né, minha esposa trabalha como diretora, quantas vezes ela chega contando histórias de crianças que juram de pé juntas que não fizeram algo e que foi o fulano. E no final a história vai ser apurada, o fulano nem passou perto. Mas às vezes o outro caluniou e mentiu e o acusou de algo que ele não fez. Isso pode acontecer em todo o tempo. Desde a vida dos nossos filhos na escola, como na adolescência, na juventude e também na vida adulta. O mundo é mau, o mundo está disposto a fazer toda forma de pecado, mas o Senhor é quem nos guarda nesses tempos maus. No Salmo 34, o salmista diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A continuidade do Salmo diz, contemplai e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Nós podemos ir à presença do Senhor e buscar por livramentos de pessoas más que usam a língua
ou que às vezes usam uma arma para nos assaltar, né? Ou para nos bater. Tantas coisas têm acontecido isso. Ontem eu estava conversando com o pastor Altair e a Cleidinha, tiveram um momento lá em casa, e eles disseram que foram à Bahia em janeiro, de férias, e lá as pessoas agora estão tirando foto com as mãos no bolso. Porque tem tantos jovens sendo mortos, porque às vezes fazem algum gesto durante a fotografia e alguma facção criminosa considera como uma afronta e manda executar. E a pessoa às vezes nem sabia o significado daquilo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Nós temos que tomar cuidado até o gesto que fazemos, até mesmo o antigo joinha numa fotografia pode se tornar algo que coloca em risco a nossa própria vida. Nós precisamos orar a Deus pelos nossos filhos. O Projeto Ana tem feito isso. Pedir, Senhor, livra-nos da língua enganadora, livra-nos do homem sanguinário, livra-nos do homem mau. Porque os tempos que vivemos são tempos difíceis. Mas o Senhor é aquele que pode trazer livramento. Mas na continuidade do salmo, o salmista ele vai reconhecer, constatar a justiça divina. Ele vai constatar a justiça divina. Para aqueles que fazem a maldade, não é necessário você ser o justiceiro. O servo de Deus, ele não é um justiceiro, mas ele é aquele que atribui e confia no justo. Verdadeiro justo. Aquele que verdadeiramente é o vingador, que pune o culpado. O Salmo vai dizer assim no versículo 3, que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ele está falando, né, com o órgão do corpo, a língua enganadora, mas na verdade ele está falando com o homem mau. Mas ele conversa como se estivesse falando com a língua dele. Na verdade, ele fala com a língua dele para falar com a pessoa. E é como se ele dissesse, o que você vai ganhar com isso, língua enganadora? O que você vai ganhar com isso, mentiroso? O que você vai ganhar com isso, homem mau? Você não conhece o Deus que eu sirvo. Isso está implícito. O salmista ele tinha um temor, uma confiança em Deus. E mesmo quando alguém vinha contra ele para fazer alguma injustiça e praticar alguma maldade, na verdade, o seu coração estava tranquilo, descansando no Senhor. E ele está dizendo, o que você vai ganhar com isso, língua enganadora? O que vai ser dado a você como recompensa? Você vai ganhar, na verdade, a seta aguda do valente e as brasas vivas de zimbro. São duas figuras que ele vai usar para dizer que a punição virá do Senhor e ela será severa e será certeira. Naquele tempo de guerra, um valente flecheiro era capaz de acertar um alvo com muita precisão. E se alguém estivesse diante de um valente com a sua flecha afiada, certamente cairia, porque ele o acertaria. E ele compara essa atitude do valente com o inimigo na guerra, acertando o alvo com a sua flecha afiada, com a sua flecha aguda, com a justiça de Deus vindo sobre aquele que pratica maldade. Aquele que tem língua enganadora, aquele que tem uma língua que é caluniadora. Meus irmãos, nós temos que temer isso. Quando nós caluniamos ou mentimos acerca de alguém, de fato, a flecha do Senhor virá e nos acertará. Ela trará o juízo do Senhor sobre nós. E nós podemos saber também que aquele que faz isso com maldade aí fora contra nós, se tememos a Deus e descansamos no cuidado do Senhor, Deus dará cabo e fará justiça com aquele que faz esse mal. Mas além da seta, ele também compara
a justiça divina com a brasa viva do zimbro. O zimbro, segundo os estudiosos, era uma madeira muito dura, muito resistente, que era difícil de pegar fogo, mas depois era muito difícil de apagar. Depois que ela incandescia, a brasa dela durava por muito tempo incandescente. Mais ou menos como aquela brasa boa para um bom churrasco, né? Um pedaço de brasa que você coloca ali, os churrasqueiros sabem disso, e ela perdura por muito tempo queimando ali, assando a carne. Assim era a brasa viva de zimbro, que trazia o seu calor para queimar, para arder na vida daquele que praticava o mal, ou seja, a justiça de Deus. Deveria ser temida. O salmista, então, que clama, que confia no Senhor, é aquele que descansa na justiça divina contra aqueles que praticam o mal, e essa justiça é certa, e essa justiça ela é uma justiça duradoura, como a brasa viva de zimbro. O Salmo 139, que pode ser considerado um salmo imprecatório, que é outra categoria de salmos que um dia talvez estudaremos aqui na igreja. Os salmos imprecatórios é uma característica de salmo muito peculiar, que é quando o servo de Deus ora pedindo o castigo dos ímpios. É uma oração pedindo a punição dos inimigos. E aqui o salmista diz: tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Interessante que o salmo imprecatório não é qualquer pessoa que pode orar, mas somente quem tem um grau de intimidade com Deus exponencial, que tem uma plena certeza dos decretos divinos, da vontade soberana de Deus, e ele ora imprecatoriamente por zelo por Deus. Não é por uma oração egoísta, por exemplo, quando alguém ora pedindo a maldade do outro porque o outro ele não foi com a cara dele. Não é assim que se aplica a oração imprecatória. A oração imprecatória é quando alguém ora com zelo por Deus, pela causa de Deus, pela história da redenção, pelo povo da aliança com o qual o Senhor tem um acordo, um compromisso. E aí você pode orar imprecatoriamente. Se alguém maltrata o povo de Deus, você pode orar imprecatoriamente. Se alguém vilipendia o nome do Senhor, você pode orar imprecatoriamente, pedindo ao Senhor que puna os culpados. E exatamente esse sentimento, o salmista, ele não quer fazer justiça com as próprias mãos, mas ele diz: o Senhor vai fazer por mim. O perverso, o homem da língua enganadora, o homem sanguinário, o homem que odeia a Deus, o homem que escarnece do Senhor, um dia a flecha do Senhor o alcançará, e a brasa do Senhor o queimará. E nisso nós devemos descansar. Quantas vezes servos de Deus são tentados a fazer justiça com as próprias mãos, em tantas circunstâncias, em querer revidar a bofetada. Mas a palavra do Senhor nos recomenda a sermos como Cristo, que deu outra face, nos ensinou a fazer isso, a andar a segunda milha, sermos pacientes, longânimos, e não revidarmos o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. E fazendo isso, nós amontoaremos essas brasas vivas de zimbro sobre a cabeça do maldoso. A palavra do Senhor é perfeita, querido. Tem alguém que te persegue? Não persiga também. Não seja rancoroso, vingativo. Ore ao Senhor para mudar o coração dessa pessoa. E se ela não mudar, o Senhor trate com ela.
A ele pertence a vingança e ele retribuirá, diz o Senhor. Então, se o meu inimigo tiver fome, eu vou dar-lhe de comer. Se tiver sede, eu vou dar-lhe de beber. Porque é assim que o Senhor me ordena fazer, enquanto eu puder. Fazer como o Senhor Jesus ensinou. Em último lugar, esse salmo de romagem, ou salmo de degrau, ele tem um lamento pelo mundo em confusão. Nós vimos que esse salmo tem um clamor por livramento, constatação da justiça divina e um lamento pelo mundo em confusão. Que mundo é esse que o salmista está? Olha o que ele diz: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. É interessante que o salmista não morava realmente, literalmente, nesses lugares, até porque ele não poderia morar em dois lugares diferentes que estão distintos, né? Meseque era na Turquia, um lugar chamado Anatólia, e Quedar era um lugar na Arábia. Mas ele usa o exemplo desses lugares porque eram lugares que tinham pessoas ímpias, pessoas que não temiam ao Senhor e homens muito sanguinários. E ele está dizendo, mesmo morando, talvez, imaginemos que ele morasse em Jerusalém mesmo, ou em algum lugar cercano, nas cercanias, ele está dizendo, eu habito em Quedar. Eu habito Meseque. Porque é tanta maldade que eu estou vendo ao meu redor, que meus olhos não conseguem conter. Quanto eu estou querendo paz, eu busco a paz, os homens querem guerra. Meus irmãos, alguma diferença do que vivemos hoje? Em um tempo em que as pessoas fazem tantas maldades. A gente mora num lugar tão aprazível, né? Uma cidade bonita, muito agradável, cheia de florestas ao redor. Sempre eu agradeço a Deus por morar nesse lugar. Eu considero que a gente mora num lugar muito bonito. Mas, irmãos, às vezes eu me apavoro, me espanto quando eu abro os noticiários e vejo as coisas que acontecem aqui. Toda semana tem uma coisa absurda. É um homem que matou a mulher. É o outro que encomendou a morte do outro. É um jovem que mata o outro jovem. Coisas horrendas acontecendo o tempo todo. Pessoas más estão o tempo todo por aí. As escolas, um lugar que poderia ser um lugar tranquilo, lugar de ensino, acontecem crimes, tráfico. E tudo mais de ruim que nós pudermos imaginar. É o mundo que nós vivemos, é o mesmo mundo do salmista. E para um servo de Deus que ama o shalom, a paz, que é o próprio Jesus Cristo, né? Ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. O Senhor Jesus é o nosso shalom, Ele é a nossa paz. E aquele que ama o Senhor Jesus é alguém da paz, porque o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Você não vai achar um verdadeiro servo de Deus saindo por aí querendo derramar sangue, querendo fazer maldades e atrocidades. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele teme ao Senhor e ele quer promover o bem e promover a paz. Resta lamentar, como o salmista faz. Ai de mim, que peregrino em Meseque. Ai de nós. Ai de nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, nossas netas, que habitam no meio de homens maus. Pessoas capazes de cometer toda forma de atrocidades e pecados. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos livre desses pecados. E precisamos pedir para que o Senhor nos livre de sermos vítima de pessoas com esses pecados. Eu creio que você quer o bem-estar dos seus filhos, dos seus netos, o bem-estar da sua esposa, quando vai ao mercado fazer uma compra,
A esposa, o bem-estar do marido, quando vai trabalhar, talvez num canteiro de obras, no meio de um monte de gente de todo jeito. Pessoas que engendram coisas de toda natureza no coração. Nós tememos, irmãos, pelo bem-estar dos nossos, daqueles a quem amamos. E da mesma forma que o povo de Deus era estimulado a orar por Jerusalém, pedindo ao Senhor que haja paz em Jerusalém, que haja paz em ti, que sejam prósperos os que te amam. Nós precisamos orar também por nossas cidades, por nossa nação, por nosso estado, pedir a Deus para que haja paz. E nós, como servos do Senhor, precisamos ser promotores da paz. Precisamos ser alguém que vive a paz. Não podemos ignorar que estamos no meio de um lugar de maldade. Por isso também podemos lamentar e chorar. Se há sangue derramado em nossas praças, há gritos de lamento. E o povo de Deus pode lamentar, sim. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele adverte: sabe, porém, isso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Parece que Paulo se teletransportou no tempo, está hoje aqui vivendo a nossa realidade. A verdade é que no tempo dele era a mesma coisa. Porque enquanto o mundo é mundo, o pecado nunca deixou de existir. Muda o cenário, mudam as pessoas, mas continua a realidade de corações impenitentes e pecadores, corações idólatras, corações empedernidos que não se rendem ao Senhor. Podemos lamentar, podemos chorar por nossa geração, por nossos filhos. E certamente o temos chorado. Quantas vezes nós vamos em velórios de jovens que foram vítimas de algum dessas atrocidades, ou de situações que a gente já viveu de perto. Precisamos pedir ao Senhor que livre e nos guarde de homens maus. E pedir ao Senhor que haja paz em nossas praças, em nossas ruas, em nossas igrejas, em nossas cidades, em nosso país, no mundo. E eu quero concluir essa mensagem, meus irmãos, que é uma mensagem que nos faz refletir acerca da maldade do mundo. Que isso era cantado aqui. Embora a realidade da maldade fosse constatada, vivenciada, mas não era sem esperança. Nós vivemos no mundo. O Senhor Jesus fala: eu não peço que os tire do mundo, que os livre do mal. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam simples como pombas e prudentes como serpentes. Não é assim que o Senhor Jesus falou? Seja simples como pomba e prudente como serpente. A quem devemos recorrer em nossas angústias? Não era só o salmista que vivia angustiado. Certamente eu e você também temos nossas angústias. Deus é um socorro bem presente nas nossas tribulações e angústias, e a Ele nós podemos recorrer sempre que passamos por alguma dificuldade. Você pode ter certeza que o Senhor te ouve. O Senhor te ouve. O salmista diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor nos ouve. Então não deixe de orar. Não deixe de clamar. Não deixe de levar diante do Senhor aquilo que te incomoda, as preocupações da sua alma. Descanse na justiça divina em relação àqueles que fazem maldades. Não fique engedrando no seu coração sentimentos de vingança, por exemplo, ou de mágoa ou ressentimentos. Mantenha seu coração puro. Entregue para o Senhor aqueles que fazem maldade acerca de você. E peça a Deus misericórdia para que você também não seja maldoso com os outros. Porque certamente isso virá contra você mesmo.
como a seta aguda do valente e a brasa viva de zimbro. Nós temos que temer a justiça de Deus quando praticamos o mal e o nosso coração é mau. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Seja um promotor da paz. Promova a paz. Não instigue a guerra. Não apague o fogo com gasolina, apague com água. Não jogue mais lenha na fogueira quando o negócio está fervendo, vai lá provocar mais a ira dos ânimos que estão exaltados. Seja um pacificador, seja alguém que trabalhe para abafar. E não para promover mais o mal. Lembre-se do Senhor Jesus, que é o príncipe da paz. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. E a Ele nós devemos seguir e imitar. Meus irmãos, certamente viveremos bem quando aplicarmos esses princípios no nosso coração. O princípio do clamor, o princípio da constatação da justiça divina, o princípio também do lamento pelo mundo em confusão, mundo em maldade. O Senhor está atento ao clamor dos seus filhos. Que nós possamos levar diante do Senhor nossas vidas, nossa nação, nossa família, nossos filhos, nossos netos, os filhos da igreja, nossos jovens, nossa cidade, nosso estado e nossa nação e o mundo, enfim. E que o Evangelho de Cristo, o Príncipe da Paz, traga verdadeira paz aos corações perturbados, os corações perdidos, que não conseguem desejar a paz, e não conseguem promover o bem, mas conseguem e querem simplesmente espalhar o mal e o sangue. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar, pedindo a paz do Senhor sobre nós. Deus eterno, gratos somos ao Senhor por Tua palavra tão bendita, Pai, que certamente nessa noite nos falou, nos comunicando a realidade, a verdade do Evangelho, do Senhor Jesus como o príncipe da paz, o verdadeiro Salvador, aquele que pode curar os nossos corações, que também pode nos dar proteção, nos guardar na saída e na entrada, que leva, Deus, a cabo os maus desígnios dos homens maus, daqueles que engendram maldade e falam malícias. Deus, não deixe que nós sejamos também difusores de pecados como este. Que haja na igreja, Senhor, mais maturidade no falar, mais amor pelos irmãos, que nós não sejamos levianos, ó Deus, em transmitir críticas, ó Deus, às vezes infundadas, ou mesmo que sejam fundadas, Pai, mas que não trazem graça aos que ouvem. Meu Deus, que nós possamos falar com quem de fato é necessário, falar com amor, e não haja, Senhor, em nosso coração, Pai, apego à maledicência, apego, ó Deus, à calúnia, mas que o nosso coração tenha o temor do Senhor. Pai amado, promova a paz em nosso meio, promova a paz em nossa cidade, para a vida dos nossos filhos, para o bem-estar da nação, ó Deus, para a glória do Teu santo e glorioso nome. Enquanto, Deus, nós marchamos para Jerusalém celestial, peregrinando, queremos seguir cantando e louvando ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso príncipe da paz, é o nosso socorro presente nas nossas angústias e tribulações. Pai, nós oramos a Ti com alegria, com gratidão por tudo, no nome do amado Filho Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai, que as ternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sobre todo o povo de Deus espalhado por esta terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.